Uma jovem entra no mundo sombrio de uma mansão luxuosa, tentando salvar a mãe do colapso financeiro e da doença. Mas quando testemunha uma injustiça brutal, ela quebra o silêncio e muda tudo com uma única palavra: não. O que era um simples ato de coragem se transforma numa revolução silenciosa, que expõe abusos, destrói impérios e revela a força de quem sempre foi ignorado. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O som das goteiras ecoava pelo pequeno quarto nos fundos da mansão. A chuva martelava o telhado com força, criando uma sinfonia melancólica que acompanhava os pensamentos de uma jovem de 17 anos. Tiara ajustou o cobertor fino sobre os ombros da mãe, observando como Rose tossia baixinho, tentando não fazer barulho para não incomodar ninguém, mesmo ali no seu próprio quarto. "Mãe, a senhora precisa tomar o remédio", sussurrou Kiara, aproximando-se da cama estreita onde Rose descansava após mais um dia exaustivo de trabalho. Rose abriu os olhos lentamente, revelando um olhar cansado, mas ainda cheio de ternura pela filha. "Não se preocupe comigo, minha querida. Amanhã estaremos bem melhor." "Sempre diz isso", Kiara murmurou, sentando-se na beirada da cama. "Mas eu vejo como a senhora força um sorriso quando sua costa dói, como esconde a tosse quando estão por perto." A mansão dos Aliens era imponente, com seus 3 andares e jardins perfeitamente cuidados. Rose trabalhava ali há mais de 15 anos, desde que Kiara era apenas uma criança pequena. Começara como ajudante de cozinha e, com o tempo, conquistara a confiança dos antigos patrões através de dedicação e honestidade. Quando eles se mudaram para o interior, venderam a propriedade para Victor Allianz, um empresário bem-sucedido da capital que precisava de uma residência ampla, para impressionar seus clientes e parceiros de negócios. Victor era um homem reservado, sempre envolvido com reuniões importantes e viagens de trabalho. Raramente estava em casa, e quando estava, limitava-se a cumprimentar os funcionários com um aceno educado antes de se trancar no escritório. Para ele, a mansão funcionava como uma máquina bem oleada, sem que precisasse se preocupar com os detalhes do dia a dia. A dinâmica da casa mudou completamente quando Olivia chegou. Ela era a noiva de Victor, uma mulher de 32 anos acostumada ao luxo e à vida fácil. Filha de uma família tradicional da capital, Olivia nunca havia trabalhado um dia sequer em sua vida, mas tinha opiniões muito claras sobre como as coisas deveriam funcionar. Desde o primeiro dia em que pisou na mansão, deixou claro que seria ela quem comandaria todos os aspectos domésticos. "Rose, espero que compreenda que agora teremos padrões muito mais elevados nesta casa", havia dito Olivia logo na primeira semana, andando pela cozinha como se fosse uma rainha inspecionando seus domínios. "Victor merece o melhor, e eu pretendo garantir que ele tenha exatamente isso." Rose apenas assentiu respeitosamente, como sempre fazia. Aos 46 anos, aprendera que a melhor forma de manter seu emprego era permanecer invisível, fazer seu trabalho perfeitamente e nunca questionar as ordens, não importa quão absurdas fossem. "Mãe, por que a senhora nunca reclama?", perguntou Kiara em uma daquelas noites chuvosas, observando como Rose massageava as mãos inchadas após um dia particularmente difícil. "Porque reclamar não paga nossas contas, meu amor", respondeu Rose suavemente. "E porque trabalhar com dignidade é diferente de ser tratada sem respeito. Posso não conseguir controlar como me tratam, mas posso controlar como reajo." Kiara não compreendia completamente essas palavras. Via sua mãe acordar antes do amanhecer, trabalhar até tarde da noite, suportar comentários ácidos e ordens contraditórias, sem nunca perder a compostura. Mas também via as lágrimas silenciosas que Rose derramava quando pensava que ninguém estava olhando, a forma como seus ombros se curvavam um pouco mais a cada dia. A saúde de Rose começou a se deteriorar no inverno. A tosse, que inicialmente parecia apenas um resfriado, se tornou persistente, acompanhada de dores nas costas e uma fadiga que não melhorava com o descanso.
Os remédios que conseguiam comprar na farmácia local não faziam muito efeito, e um médico particular estava completamente fora de cogitação. Foi quando Chiara tomou a decisão que mudaria tudo. "Mãe, eu vou trabalhar aqui também", anunciou numa manhã enquanto preparavam o café da madrugada. "Absolutamente não", Rosie respondeu categoricamente. "Você precisa estudar, precisa ter oportunidades que eu nunca tive." "E como vou estudar se não temos dinheiro nem para seus remédios?" Chiara replicou, sua voz tremendo de emoção contida. "A senhora trabalha tanto que está adoecendo, e eu fico aqui sem fazer nada. Isso não está certo." Rosie parou o que estava fazendo e olhou profundamente nos olhos da filha. Via ali a mesma determinação que a havia sustentado por todos esses anos, mas também via a juventude e a vulnerabilidade que a preocupavam. "Esta casa, ela muda as pessoas, Chiara. Eu não quero que você se torne como eu." "A senhora é a mulher mais forte que eu conheço", Chiara disse, abraçando Rosie. "E eu não vou me tornar como a senhora. Vou ser melhor. Vou encontrar uma forma de sairmos daqui." Contra todos os seus instintos maternais, Rosie acabou concordando. A necessidade era maior que seus medos, e talvez, apenas talvez, duas pessoas trabalhando pudessem acelerar o processo de economizar dinheiro suficiente para um novo começo. Olivia aceitou contratar Chiara com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Que conveniente", disse, observando a jovem de cima a baixo. "Espero que ela tenha herdado a dedicação da mãe." Desde o primeiro dia, ficou claro que Olivia via em Chiara não apenas mais uma funcionária, mas uma oportunidade de exercer poder de forma ainda mais absoluta. Com Rose, havia certa cautela, afinal, ela conhecia todos os segredos da casa e tinha a experiência de anos. Mas Chiara era jovem, inexperiente e desesperada o suficiente para aceitar qualquer coisa. "Você vai começar limpando os banheiros", Olivia instruiu, entregando a Chiara uma lista de tarefas que parecia interminável. "E espero que entenda que aqui trabalhamos em silêncio. Não quero ouvir conversas, risos ou qualquer barulho desnecessário." Chiara assentiu, determinada a provar seu valor. Nas primeiras semanas, acordava ainda mais cedo que Rosie, trabalhava em silêncio e obediência absoluta, e caía na cama exausta todas as noites. Mas também observava. Via como Olivia humilhava os outros funcionários com comentários cruéis disfarçados de brincadeiras, como criava regras arbitrárias que mudavam conforme seu humor, como usava ameaças veladas para manter todos em constante estado de ansiedade. "Por que ela faz isso?" Chiara perguntou para Ana, uma das outras empregadas, durante um raro momento em que estavam sozinhas na lavanderia. Ana, uma mulher de 25 anos que trabalhava ali há 3 anos, olhou nervosamente ao redor antes de responder. "Porque pode. Porque ninguém nunca disse não para ela. E por que ninguém reclama? Porque ninguém conta para o Sr. Victor." "Contar o quê?" Ana riu amargamente. "Que ela é maliciosa, que nos trata mal. Ele nem sabe que existimos. E mesmo que soubesse, você acha que ele acreditaria na palavra de uma empregada contra a da noiva dele?" Chiara começou a compreender a complexidade da situação. Não era apenas sobre trabalho duro ou patrões exigentes. Era sobre um sistema onde algumas pessoas tinham o poder de destruir a vida de outras com uma simples acusação, onde a dignidade era um luxo que não podiam pagar. Mas havia algo em Chiara que se recusava a aceitar essa realidade como imutável. Talvez fosse a juventude, ou talvez fosse simplesmente a intuição de que havia uma diferença entre respeitar a autoridade e aceitar crueldade. A primeira vez que presenciou Olivia humilhando publicamente um dos funcionários, sentiu algo queimar em seu peito. Era Marco, o jardineiro, sendo repreendido aos gritos, porque algumas folhas haviam caído na piscina durante a noite. "Você é um incompetente", Olivia gritava, seu rosto vermelho de raiva. "Não sei por que perdemos tempo e dinheiro com alguém que não consegue nem manter um jardim limpo." Marco, um homem de 50 anos com 2 filhas para sustentar, apenas baixava a cabeça e murmurava desculpas, prometendo que não aconteceria novamente. Chiara apertou os punhos,
sentindo uma mistura de raiva e impotência. Queria dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, mas as palavras de Rose ecoavam em sua mente. Trabalhar com dignidade é diferente de ser tratada sem respeito. Será que realmente havia uma diferença? Ou essa era apenas uma forma de Rose tornar aceitável o inaceitável? Essas perguntas a atormentavam enquanto continuava seu trabalho, observando, aprendendo e lentamente formando uma convicção que a assustava. Algo precisava mudar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que parecia se apertar como uma corda ao redor do pescoço de Chiara. Acordava às 5 da manhã, 1 hora antes mesmo de Rose, para começar a limpeza dos banheiros antes que alguém da família acordasse. O silêncio da casa naqueles momentos era quase sagrado, quebrado apenas pelo som de seus passos cautelosos e pela água corrente. Olivia parecia ter desenvolvido um radar especial para detectar qualquer imperfeição. Aparecia nos momentos mais inesperados, sempre com aquele sorriso frio e observador, procurando motivos para críticas. Chiara, chamou numa manhã, sua voz ecoando pelo corredor. Venha aqui. A jovem engoliu em seco e se aproximou, as mãos ainda úmidas do pano de limpeza. Olivia estava parada na entrada da sala de jantar, apontando para uma mancha microscópica no vidro de uma das janelas. Isso é o que você chama de limpo? Perguntou sua voz baixa, mas carregada de desprezo. Desculpe, senhora Olivia. Vou limpar novamente agora mesmo. Chiara, respondeu pegando o borrifador. Não, não vai, Olivia disse, segurando o braço de Chiara com firmeza desnecessária. Vai refazer todas as janelas da casa, todas, e quando terminar, quero que me mostre cada uma delas. Chiara assentiu, sentindo as bochechas queimarem de humilhação. Eram 43 janelas na mansão. Levaria o dia inteiro. Ah, e Chiara, Olivia acrescentou casualmente. Sua mãe mencionou que você está pensando em voltar a estudar. Que ideia interessante. O coração de Chiara disparou. Rose nunca havia dito isso para Olivia. Na verdade, há meses não falavam sobre estudos, justamente porque ambas sabiam que era um luxo impossível no momento. Não, senhora. Não estou pensando nisso agora. Que bom, Olivia sorriu. Porque seria uma pena se você não tivesse tempo para se dedicar completamente ao trabalho aqui. Afinal, sua mãe precisa tanto deste emprego, não é mesmo? A ameaça estava clara, mesmo embrulhada em palavras polidas. Chiara apenas assentiu e se dirigiu para buscar os materiais de limpeza, sentindo um nó na garganta. Era durante esses momentos que ela mais sentia falta da escola. Não necessariamente das aulas ou das provas, mas da sensação de ter um futuro, de existir possibilidades além daquelas 4 paredes. Na escola ela era Chiara, uma jovem inteligente com sonhos e opiniões. Ali era apenas mais um par de mãos para servir. Não baixe a cabeça assim, sussurrou Ana, aproximando-se quando Olivia saiu da sala. Ela adora quando fazemos isso. Como você aguenta? Chiara perguntou, começando a borrifar a primeira janela. Pensando no meu filho, Ana respondeu simplesmente. Ele tem 4 anos e acredita que a mamãe trabalha em um castelo. Não vou ser eu a destruir essa ilusão dele. Chiara sorriu levemente. Ana sempre tinha essa capacidade de encontrar luz, mesmo nas situações mais sombrias. Ela estava grávida, de poucos meses, algo que ainda não era visível, mas que já a deixava mais cansada que o usual. E você como soube? Perguntou Chiara, baixando a voz. Que estou grávida? Ana riu baixinho. O corpo da gente não mente. Mas não conte para ninguém ainda, por favor. Quero ter certeza de como vou lidar com isso antes que se torne público. Chiara prometeu sigilo, mas uma preocupação cresceu em seu peito. Como Olivia reagiria quando descobrisse? Uma funcionária grávida significava licença, substituição temporária, possíveis complicações. E Olivia não gostava de complicações. A rotina na mansão era regida por regras não escritas que todos conheciam. Victor saía cedo para o escritório e retornava apenas no final da tarde, geralmente exausto e interessado apenas em jantar em paz. Aos finais de semana, recebia clientes ou viajava para reuniões importantes. Olivia reinava absoluta durante sua ausência,
transformando a casa em seu reino particular. Ela nem sempre foi assim, Rose comentou certa noite enquanto organizavam a cozinha após o jantar. No começo, quando chegou, era quase educada. O que mudou? Chiara perguntou. Rose hesitou, como se estivesse decidindo se deveria ou não compartilhar suas observações. Poder, disse finalmente. Ela descobriu que podia fazer o que quisesse sem consequências. Chiara observou a mãe cuidadosamente. Rose estava mais magra, as olheiras mais pronunciadas, mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que não estava ali antes. Mãe, o que a senhora está pensando? Estou pensando que talvez seja a hora de começarmos a fazer planos, Rose disse baixinho. Planos para sair daqui. Essas palavras ecoaram na mente de Chiara pelos dias seguintes. Sair dali sempre havia parecido um sonho impossível, algo para um futuro distante e incerto. Mas a forma como Rose havia falado sugeria algo mais concreto, mais próximo. A oportunidade de entender melhor veio numa tarde de quinta-feira. Victor havia chegado mais cedo, trazendo consigo um cliente importante da capital. Olivia estava em seu elemento, organizando um jantar elaborado e certificando-se de que cada detalhe fosse perfeito. Quero que tudo seja impecável, instruiu aos funcionários reunidos na cozinha. Esse cliente representa uma oportunidade muito importante para Victor e não vou permitir que nada dê errado. Chiara foi designada para servir as bebidas durante a reunião no escritório. Era a primeira vez que entrava naquele ambiente desde que começara a trabalhar ali. O escritório de Victor era impressionante, com estantes de livros do chão, ao teto, uma mesa de mogno imponente e quadros que pareciam valiosos decorando as paredes. Victor estava explicando algo sobre investimentos imobiliários para o cliente, um homem mais velho com cabelos grisalhos e um terno caro. Chiara serviu os drinks em silêncio, tentando ser invisível como sempre. Essa propriedade tem potencial imenso, Victor dizia, apontando para gráficos espalhados sobre a mesa. A localização é privilegiada e, com as reformas adequadas, podemos triplicar o valor em 5 anos. E os moradores atuais, o cliente perguntou, serão realocados naturalmente. Já temos negociações em andamento para encontrar alternativas adequadas. Chiara percebeu que estavam falando sobre um projeto de gentrificação em uma das áreas mais pobres da cidade. Famílias seriam expulsas de suas casas para dar lugar a empreendimentos de luxo. A naturalidade com que Victor discutia essas vidas como números em uma planilha a incomodou profundamente. Chiara, Victor disse de repente, notando sua presença. Você pode trazer mais gelo, por favor? Claro, senhor, ela respondeu, saindo rapidamente. Mas suas palavras haviam chamado a atenção do cliente. Jovem funcionária, ele comentou. Está há muito tempo aqui? Algumas semanas apenas, Victor respondeu distraidamente. Filha de uma das empregadas mais antigas, Olivia achou que seria uma boa adição à equipe. Quando Chiara retornou com o gelo, o cliente a observou com mais atenção. E você, jovem, não deveria estar na escola? A pergunta pegou todos de surpresa. Victor pareceu realmente ver Chiara pela primeira vez, notando sua idade e a estranheza da situação. Eu estou em uma pausa dos estudos, senhor, Chiara respondeu cuidadosamente. Pausa? O cliente insistiu. Com que idade? 17 anos, senhor. Um silêncio desconfortável tomou conta do escritório. Victor franziu a testa, como se estivesse fazendo cálculos em sua cabeça. O cliente balançou a cabeça com desaprovação. Victor, você sabe que empregar menores fora do horário escolar pode trazer complicações legais, não sabe? Chiara viu o constrangimento tomar conta do rosto de Victor. Era óbvio que ele nunca havia se dado ao trabalho de verificar a idade dos funcionários ou questionar as decisões de Olivia sobre contratações. Claro, Victor disse rapidamente. Isso será esclarecido. Chiara saiu do escritório com o coração batendo forte, sabendo que havia presenciado algo importante. Victor ficara genuinamente surpreso ao descobrir sua idade, o que sugeria que Olivia havia omitido essa informação propositalmente.
Mais tarde naquela noite, depois que o cliente foi embora, Chiara ouviu vozes alteradas vindindo do quarto principal. Victor e Olivia estavam discutindo, e embora não conseguisse ouvir as palavras exatas, o tom era claramente de confronto. O que você acha que eles estavam discutindo? Ana perguntou quando Chiara compartilhou a informação. Espero que ele tenha percebido como ela realmente é, Rose disse baixinho, juntando-se à conversa. Mas suas esperanças foram rapidamente frustradas. Na manhã seguinte, Olivia estava ainda mais irritadiça que o usual, descontando sua raiva em todos os funcionários. Parecia que a discussão com Victor não havia resultado na mudança que esperavam. Parece que alguém andou falando demais ontem, Olivia disse durante a inspeção matinal, seu olhar fixo em Chiara. Espero que todos compreendam a importância de manter conversas apropriadas com os convidados. A ameaça era clara. Qualquer tentativa de buscar ajuda externa seria vista como traição e punida adequadamente. Mas algo havia mudado no ar da mansão. Victor começou a aparecer em casa mais cedo, observando com mais atenção o que acontecia ao seu redor. Não interferia diretamente, mas sua presença criava uma tensão diferente, como se todos soubessem que estavam sendo avaliados. Chiara notou que ele a observava especialmente, como se tentasse entender algo que não conseguia formular. Havia curiosidade em seu olhar, e talvez até mesmo um lampejo de culpa. Era o começo de uma mudança sutil, mas significativa. O sistema que parecia tão sólido começava a mostrar suas primeiras rachaduras, e Chiara se encontrava no centro de uma tempestade que ela ainda não compreendia completamente. O mês de junho chegou trazendo um frio incomum para a região, e com ele, uma série de mudanças sutis, mas significativas na dinâmica da mansão. Victor havia cancelado 2 viagens de negócios e passava mais tempo em casa, trabalhando no escritório ou caminhando pelos jardins, com uma expressão pensativa que ninguém sabia, bem como interpretar. Olivia, por sua vez, parecia interpretar a presença mais constante do noivo como uma oportunidade de demonstrar seu controle absoluto sobre a casa. Suas inspeções se tornaram mais rigorosas, suas críticas mais afiadas e seu prazer em humilhar os funcionários mais evidente. Ana, chamou numa manhã, encontrando-a organizando a biblioteca. Você parece mais lenta que o usual. Há algum problema que eu deveria saber? Ana, que estava com 3 meses de gravidez e começava a sentir enjoos matinais, hesitou antes de responder. Não, senhora Olivia, apenas um pouco cansada. Vai passar. Espero que sim, Olivia disse, circulando ao redor de Ana como um predador estudando sua presa. Porque não tolero funcionários que não conseguem manter o ritmo de trabalho adequado. Chiara, que estava limpando um vaso próximo, observou a cena com crescente inquietação. Podia ver como Ana estava pálida, como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava os livros. Queria dizer alguma coisa, oferecer ajuda, mas sabia que qualquer interferência só pioraria a situação. Na verdade, Olivia continuou, tenho notado que vários funcionários parecem estar relaxando em suas obrigações. Talvez seja a hora de uma reavaliação geral. As palavras carregavam uma ameaça velada que todos compreenderam imediatamente. Reavaliação geral significava a possibilidade de demissões, de famílias inteiras perdendo sua fonte de renda. Após Olivia sair, Ana se sentou pesadamente em uma das poltronas, levando a mão ao peito como se tivesse dificuldade para respirar. Ana, você está bem? Chiara perguntou baixinho, aproximando-se. Estou bem, só preciso de um momento, Ana respondeu, mas seu rosto estava mais pálido que antes. Chiara olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e então se ajoelhou ao lado da poltrona. Você precisa contar para eles sobre o bebê. Eles não podem demitir uma mulher grávida. Ana riu amargamente. Você realmente acredita que isso faria diferença para ela? Olivia encontraria uma forma de me dispensar sem que parecesse ter relação com a gravidez. Uma funcionária ineficiente, talvez. Ou alguém que não se adapta às necessidades da casa. Mas o Sr. Victor faz o que ela quer. Ana interrompeu suavemente. Você ainda não percebeu? Ele pode ser o dono da casa,
mas ela é quem realmente manda aqui. Essas palavras ecoaram na mente de Chiara pelos dias seguintes. Observava Victor com mais atenção, notando como ele evitava conflitos diretos com Olivia, como parecia desconfortável, mas incapaz de agir quando presenciava suas humilhações aos funcionários. Uma tarde, enquanto servia chá no escritório, Chiara ouviu Victor recebendo uma ligação importante. Era sobre o projeto imobiliário que havia discutido semanas antes com o cliente. Sim, entendo a preocupação das famílias, Victor dizia, sua voz cansada. Mas você sabe como é. Desenvolvimento urbano sempre traz esse tipo de complicação. Complicação. Era assim que ele se referia ao sofrimento de pessoas que perderiam suas casas. Chiara se perguntou se ele realmente não via a humanidade por trás dos números, ou se simplesmente havia aprendido a não olhar muito de perto. Quando terminou a ligação, Victor ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela com uma expressão que Chiara não conseguia decifrar. Parecia quase arrependido. Desculpe, senhor, ela disse baixinho. Posso retirar as xícaras? Victor se virou, como se tivesse esquecido de sua presença. Ah, sim, claro. Mas então hesitou. Chiara, posso fazer uma pergunta? O coração dela disparou. Claro, senhor. Você está feliz trabalhando aqui? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado sobre seus sentimentos, suas opiniões ou desejos. Eu estou grata pela oportunidade, senhor, respondeu cuidadosamente. Isso não foi o que perguntei, Victor disse, e pela primeira vez, sua voz soou genuinamente interessada na resposta. Chiara olhou para ele, tentando entender se era uma armadilha ou um momento de honestidade genuína. Havia algo em seus olhos que sugeria sinceridade, talvez até mesmo culpa. Eu faço o que preciso fazer para ajudar minha família, disse finalmente. Victor assentiu lentamente, como se aquela resposta tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. E seus estudos? Não sente falta da escola? Todos os dias. A resposta saiu antes que Chiara pudesse se censurar. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Victor parecia estar lutando com algo internamente, abrindo e fechando a boca, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Senhor? Chiara perguntou quando o silêncio se tornou quase insuportável. Nada, ele disse rapidamente. Você pode ir. Mas ela viu como ele a observou sair, e havia algo diferente em seu olhar. Pela primeira vez, Chiara se sentiu vista como uma pessoa real, não apenas como mais um objeto na casa. Essa mudança sutil não passou despercebida por Olivia. Ela começou a observar as interações entre Victor e os funcionários com maior atenção, especialmente aquelas que envolviam Chiara. Victor parece estar se interessando mais pelos assuntos domésticos ultimamente, comentou casualmente durante o jantar, uma observação que todos os funcionários presentes na sala de jantar puderam ouvir. Apenas me certificando de que tudo está funcionando adequadamente, Victor respondeu, mas sua voz soava defensiva. Que bom, Olivia sorriu, mas havia gelo em sua expressão. Embora eu ache que você não deveria se preocupar com esses detalhes, para isso que eu estou aqui, não é? Chiara, que estava servindo a sobremesa, sentiu a tensão no ar como uma corda prestes a se romper. Podia ver Victor se encolhendo ligeiramente, retornando à sua postura usual de evitar conflitos. Mais tarde, naquela noite, Olivia convocou uma reunião com todos os funcionários. Era algo incomum e que deixou todos nervosos. Tenho notado, ela começou, caminhando em frente aos 5 funcionários reunidos na cozinha, que a disciplina nesta casa tem se relaxado, conversas desnecessárias, questionamentos inadequados e uma falta geral de respeito pela hierarquia. Seu olhar pairou especialmente sobre Chiara quando disse essas palavras. Quero deixar muito claro que este comportamento não será tolerado. Qualquer funcionário que não consiga manter os padrões apropriados será imediatamente dispensado, sem aviso prévio ou recomendações. Marco, o jardineiro, pigarreou nervosamente. Senhora Olivia, todos nós estamos fazendo o nosso melhor. Não me interrompa. Olivia cortou secamente.
E já que você se ofereceu para falar primeiro, Marco, que tal explicar por que encontrei folhas na piscina novamente esta manhã? Senhora, foi o vento durante a madrugada. Eu limpei 11 vezes ontem, mas... 11 vezes? Olivia riu friamente. Se você realmente tivesse limpado 11 vezes, não haveria folhas hoje. Haveria? Chiara observou o rosto de Marco se contorcer de humilhação e raiva contida. Ele tinha mais de 50 anos, trabalhava ali há 4 anos e estava sendo tratado como uma criança malcriada. Marco, Olivia continuou, você tem 1 semana para provar que consegue manter o jardim em condições apropriadas. Caso contrário, encontraremos alguém mais competente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos sabiam que o que estava acontecendo ali não tinha nada a ver com folhas na piscina ou padrões de limpeza. Era sobre poder, controle e medo. Foi Rose quem finalmente quebrou o silêncio. Entendemos, senhora Olivia. Todos nós faremos o nosso melhor. Espero que sim, Olivia disse, mas seus olhos permaneceram fixos em Chiara. Especialmente considerando que algumas pessoas aqui parecem ter esquecido o quão sortudas são por ter este emprego. Depois que Olivia saiu, os funcionários permaneceram em silêncio por um longo momento. A ameaça havia sido clara. Qualquer sinal de resistência ou questionamento seria punido com a perda do emprego. Ela está ficando pior, sussurrou Ana, encostando-se na pia com uma expressão abatida. Está com medo de alguma coisa, Rose observou baixinho. Gente assim só fica mais cruel quando se sente ameaçada. Ameaçada por quê? Chiara perguntou. Rose trocou um olhar significativo com Marco antes de responder. Por mudanças, por questionamentos, por pessoas que fazem perguntas que ela não quer responder. Naquela noite, Chiara deitou em sua cama estreita, ouvindo a respiração pesada de Rose ao lado. Sua mente fervilhava, com tudo o que havia observado e vivido nas últimas semanas. Victor, que parecia estar acordando para a realidade da própria casa. Olivia, que se tornava mais desesperadamente cruel a cada dia. Ana, escondendo uma gravidez que poderia custar seu emprego. Marco sendo humilhado por crimes inexistentes. E ela, Chiara, no centro de tudo isso, sentindo algo crescer dentro de si que não conseguia mais ignorar. Era mais que raiva ou frustração. Era uma convicção crescente de que havia uma diferença fundamental entre aceitar dificuldades e aceitar injustiça. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Trabalhar com dignidade é diferente de ser tratada sem respeito. Mas e se você não pudesse ter um sem o outro? E se o sistema fosse construído de tal forma que dignidade e respeito fossem luxos impossíveis para pessoas como eles? Chiara fechou os olhos, mas o sono não veio facilmente. Algo estava mudando dentro dela, uma determinação que a assustava e a inspirava ao mesmo tempo. Não sabia ainda o que faria com esse sentimento, mas sabia que não poderia mais fingir que ele não existia. O dia que mudaria tudo começou como qualquer outro, com a chuva batendo nas janelas e o som familiar dos passos apressados dos funcionários preparando a casa para mais uma jornada. Chiara acordou antes do despertador, como havia se tornado seu hábito, e encontrou Rose já na cozinha, preparando o café com movimentos mais lentos que o usual. "Mãe, a senhora dormiu bem?" perguntou, notando as olheiras mais pronunciadas no rosto de Rose. "Tive alguns sonhos estranhos", Rose respondeu vagamente. Sonhos sobre mudanças. Havia algo profético naquelas palavras, que Chiara só compreenderia mais tarde. Por enquanto, concentrou-se em suas tarefas matinais, começando pela limpeza do andar superior, enquanto a família ainda dormia. A manhã transcorreu sem incidentes até por volta das 10 horas, quando Olivia desceu para o desjejum em um humor particularmente sombrio. Victor havia saído cedo para uma reunião e não retornaria até o final da tarde, deixando Olivia com controle total sobre o ambiente doméstico. "Ana", chamou ela, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Venha aqui imediatamente." Ana estava na sala de estar, organizando as almofadas do sofá com movimentos cuidadosos. Aos 4 meses de gravidez, seus enjoos matinais haviam se intensificado e ela lutava para manter o ritmo normal de trabalho sem revelar sua condição. "Sim, senhora Olivia."
Ana respondeu, aproximando-se com a cautela de quem já conhecia bem os humores imprevisíveis da patroa. Explique-me isso, Olivia disse, apontando para uma pequena marca d'água na mesa de centro de vidro. Era quase imperceptível, provavelmente causada por um copo colocado sem proteção durante o café da manhã. Desculpe, senhora. Vou limpar agora mesmo, Ana disse, pegando um pano e começando a remover a marca. Não é sobre limpar agora, Olivia disse, sua voz baixa, mas carregada de veneno. É sobre competência. É sobre atenção aos detalhes. É sobre respeito por objetos que custam mais do que você ganha em um ano. Chiara, que estava aspirando o tapete do corredor adjacente, parou seu trabalho para observar a cena. Havia algo diferente no tom de Olivia hoje, uma crueldade mais afiada que o usual. Senhora, eu realmente me desculpo. Não vai acontecer novamente, Ana disse, sua voz ligeiramente trêmula. Não vai mesmo, Olivia concordou, porque você vai refazer toda a limpeza desta sala, e depois da biblioteca, e depois do escritório, e vai fazer tudo isso até que eu esteja satisfeita com o resultado. Ana assentiu, mas Chiara pôde ver como ela estava pálida, como segurava discretamente a lateral do sofá para se apoiar. A gravidez estava cobrando seu preço, e a perspectiva de horas adicionais de trabalho intenso claramente a preocupava. Na verdade, Olivia continuou, como se uma ideia maliciosa tivesse acabado de ocorrer a ela. Vou ficar aqui para supervisionar pessoalmente. Quero ter certeza de que cada centímetro seja limpo apropriadamente. O que se seguiu foi uma das demonstrações mais cruéis de poder que Chiara já havia presenciado. Olivia se instalou na poltrona principal da sala e começou a dirigir cada movimento de Ana com críticas constantes e humilhações calculadas. Mais forte no vidro, você está apenas espalhando a sujeira. Esse canto está sujo. Você nem olhou direito. Por que está se movendo tão devagar? Minha avó de 80 anos limparia mais rápido. Ana trabalhava em silêncio, mas Chiara podia ver como suas mãos começaram a tremer ligeiramente, como pequenas gotas de suor apareceram em sua testa, apesar do frio. A jovem grávida estava claramente se esforçando além de seus limites. Senhora, Ana finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Poderia ter um copo d'água? Estou me sentindo um pouco tonta. Tonta? Olivia riu friamente. De quê? De limpar uma sala? Que tipo de funcionária você é se não consegue nem fazer seu trabalho básico sem se sentir mal? Eu posso continuar, Ana disse rapidamente. Só preciso de um momento. Você pode continuar quando eu disser que pode, Olivia cortou. E eu não disse. Foi nesse momento que Ana, tentando se abaixar para limpar a parte inferior da mesa, perdeu o equilíbrio ligeiramente e esbarrou em um vaso decorativo. Não era um vaso valioso, apenas uma peça decorativa comum, e nem mesmo quebrou, apenas se moveu alguns centímetros de sua posição original. Mas para Olivia, aquilo foi a desculpa que estava esperando. Sua incompetente, ela gritou, saltando da poltrona, com uma fúria desproporcional. Você quase destruiu uma peça de decoração. Senhora, não quebrou nada, apenas... Não me diga o que aconteceu ou não aconteceu, Olivia berrou, aproximando-se de Ana com os punhos cerrados. Você é uma funcionária inútil, desajeitada e incompetente. E então aconteceu. Olivia, cega de raiva e poder absoluto, empurrou Ana com força suficiente para fazê-la perder o equilíbrio e cair pesadamente sobre o sofá, sua mão instintivamente indo para proteger o ventre ainda discretamente arredondado. Senhora, por favor, Ana sussurrou, lágrimas começando a brotar em seus olhos. Eu estou... Você está o quê? Olivia exigiu, sua face contorcida de raiva. Com alguma desculpa patética para sua incompetência? Estou grávida, Ana finalmente disse, sua voz quebrada. Estou grávida e me machucou. Por um momento, houve silêncio absoluto na sala. Então Olivia riu, um som gelado e cruel que fez o sangue de Chiara gelar. Grávida, ela disse, como se a palavra fosse algo nojento. E você acha que isso lhe dá algum tipo de privilégio especial?
Acha que pode usar isso como desculpa para ser preguiçosa e incompetente? Por favor, senhora. Por favor, nada. Olivia cortou, levantando a mão novamente. Funcionárias grávidas são um problema. Talvez seja a hora de resolver esse problema. Ela se aproximou de Ana novamente, claramente intencionando continuar a agressão. E foi nesse momento que algo dentro de Chiara simplesmente explodiu. Pare! A palavra saiu de sua garganta como um grito primal, ecoando pela mansão com uma força que surpreendeu até mesmo a ela. Chiara largou o aspirador e correu para a sala, colocando-se fisicamente entre Olivia e Ana. Saia da frente, Olivia sibilou, mas havia surpresa genuína em sua voz. Ninguém jamais havia gritado com ela, muito menos uma funcionária adolescente. Não, Chiara disse, e dessa vez sua voz estava mais firme, embora seu corpo inteiro tremesse de medo e adrenalina. Não vou sair da frente. Como você ousa? Olivia perguntou, mas por trás da raiva havia algo que parecia quase medo. Ela está grávida, Chiara disse, estendendo os braços para proteger Ana. Ela está grávida e você não pode machucá-la. Eu posso fazer o que quiser nesta casa, Olivia respondeu, mas sua voz havia perdido um pouco da confiança anterior. Não, Chiara disse novamente, e dessa vez as palavras vieram de um lugar profundo dentro dela, um lugar onde havia crescido uma convicção inabalável. Não pode. Não com ela. Não. Comigo. Não com ninguém. As duas mulheres se encararam em silêncio tenso. Chiara podia sentir seu coração batendo tão forte que parecia que explodiria. Podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas. Podia sentir o medo real de que sua família seria jogada na rua por causa de sua impulsividade. Mas também sentia algo mais. Sentia-se viva de uma forma que nunca havia experimentado antes. Sentia-se como se estivesse finalmente sendo ela mesma. Ana, ela disse suavemente, sem tirar os olhos de Olivia. Vá para a cozinha. Peça para minha mãe fazer um chá quente para você. Ana hesitou, olhando entre Chiara e Olivia, com os olhos ainda cheios de lágrimas. Vá, Chiara repetiu mais firmemente. Ana saiu da sala lentamente, ainda segurando o ventre, e Chiara ficou sozinha com Olivia, mantendo sua postura protetiva, mesmo sem ninguém mais para proteger. Você, Olivia disse lentamente, acabou de cometer o maior erro da sua vida. Talvez, Chiara respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Mas não me arrependo. Você e sua família estarão na rua antes do pôr do sol, Olivia ameaçou. Se for isso que acontecer, Chiara disse, pelo menos sairemos daqui com nossa dignidade. Foi nesse momento que ouviram a porta da frente se abrir. Victor havia retornado mais cedo de sua reunião, atraído talvez pelos gritos que haviam ecoado pela casa. Seus passos se aproximavam da sala, e tanto Chiara quanto Olivia sabiam que tudo mudaria nos próximos minutos. O que nenhuma delas esperava era como Victor reagiria ao que estava prestes a descobrir sobre sua própria casa. Victor entrou na sala ainda ajustando a gravata, com a expressão distraída de quem havia acabado de sair de uma reunião complicada. Mas sua expressão mudou instantaneamente quando viu a cena diante de si. Chiara parada em posição, defensiva, com o rosto corado e respiração acelerada. E Olivia com uma expressão de fúria que ele nunca havia visto antes. O que está acontecendo aqui? Perguntou, seu olhar alternando entre as duas mulheres. Victor, Olivia disse rapidamente, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Que bom que chegou. Tivemos um pequeno mal-entendido com uma das funcionárias. Mal-entendido? Chiara repetiu, antes que pudesse se conter, sua voz ainda carregada de adrenalina. Victor franziu a testa, notando a tensão no ar e o estado claramente alterado de ambas. Que tipo de mal-entendido? Nada importante, Olivia respondeu rapidamente. Apenas uma funcionária que esqueceu seu lugar e precisou ser orientada. Orientada? A voz de Victor ganhou um tom mais sério. Ele conhecia Olivia há 2 anos. E embora soubesse que ela podia ser exigente, nunca havia visto essa expressão predatória em seu rosto. Chiara olhou para Victor,
avaliando rapidamente se deveria falar. O medo ainda estava lá, mas também havia a memória fresca de Ana caindo no sofá, protegendo instintivamente o bebê que crescia dentro dela. Senhor, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Ana está grávida, e a senhora Olivia a empurrou quando ela... Mentira! Olivia interrompeu violentamente. Essa garota está inventando histórias para encobrir sua própria insubordinação. Victor olhou entre elas novamente, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Pela primeira vez, parecia estar realmente prestando atenção. Onde está Ana agora? Perguntou. Na cozinha, Chiara respondeu. Ela estava assustada. Victor assentiu lentamente e então fez algo que surpreendeu ambas. Dirigiu-se à cozinha sem dizer mais uma palavra. Olivia o seguiu rapidamente e Chiara, após um momento de hesitação, também foi atrás. Na cozinha encontraram Ana sentada em uma das cadeiras, com Rose ao seu lado, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Os olhos de Ana estavam vermelhos de chorar, e ela segurava uma das mãos de Rose como se fosse uma tábua de salvação. Ana, Victor disse suavemente, aproximando-se. Você está bem? Ana olhou para ele com surpresa. Em 3 anos trabalhando na casa, Victor nunca havia se dirigido a ela diretamente, muito menos com esse tom de preocupação genuína. Senhor, Ela começou, mas sua voz falhou. É verdade que você está grávida? Victor perguntou gentilmente. Ana assentiu, lágrimas novas brotando em seus olhos. Sim, senhor, 4 meses. Victor se virou para Olivia, que estava parada na entrada da cozinha, com uma expressão defensiva. E é verdade que você a empurrou? Victor, você está acreditando na palavra de funcionárias contra a minha? Olivia perguntou, indignação forçada na voz. Estou perguntando o que aconteceu, Victor respondeu, mas havia uma frieza em sua voz que Chiara nunca havia ouvido antes. Rose, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Senhor Victor, com todo respeito, talvez devêssemos deixar Ana descansar um pouco. Ela teve um susto. Victor olhou para Rose como se a estivesse vendo pela primeira vez. Havia algo em sua postura, na forma cuidadosa como ela protegia Ana, que tocou algo dentro dele. Claro, ele disse. Ana, você está dispensada pelo resto do dia. Descanse. Mas, senhor, eu posso trabalhar... Ana começou. Não, Victor disse firmemente. Descanse e parabéns pelo bebê. A simples gentileza daquelas palavras fez Ana começar a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Há meses ela vivia com medo de contar sobre a gravidez, esperando rejeição ou demissão. Victor, Olivia disse, sua voz ganhando um tom perigoso. Preciso falar com você. Sozinha. Victor assentiu, mas antes de sair, dirigiu-se a Chiara. Obrigado por cuidar de Ana. Eram palavras simples, mas carregadas de significado. Pela primeira vez, Chiara sentiu que suas ações haviam sido vistas e validadas por alguém em posição de autoridade. Quando Victor e Olivia saíram da cozinha, um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Rose abraçou a filha, e Chiara pôde sentir como as mãos da mãe tremiam ligeiramente. Meu Deus, Chiara, Rose sussurrou. O que você fez? O que era certo, Chiara respondeu, mas sua própria voz tremia. Mãe, eu não podia deixar ela machucar Ana. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas as consequências... Do andar superior, chegavam até eles vozes alteradas. Victor e Olivia estavam discutindo, e embora não pudessem ouvir as palavras exatas, o tom era claramente de confronto. Marco apareceu na cozinha, seus olhos arregalados de surpresa. O que aconteceu? Ouvi gritos. Rose rapidamente explicou a situação, e Marco balançou a cabeça com uma mistura de admiração e preocupação. Chiara, você tem coragem, ele disse, mas coragem pode ser perigosa nesta casa. Talvez seja a hora de a coragem aparecer nesta casa. Ana disse baixinho, sua voz ainda fraca, mas determinada. Há quanto tempo aguentamos isso em silêncio? Ana tem razão, Rose disse lentamente, como se estivesse chegando a uma conclusão difícil.
Tiara abriu uma porta que não pode ser fechada novamente. Upstairs, a discussão parecia estar se intensificando. Podiam ouvir Olivia falando em tom alto, embora não conseguissem distinguir as palavras. A resposta de Victor era mais baixa, mais controlada, mas igualmente firme. Após o que pareceu uma eternidade, ouviram passos descendo as escadas. Victor apareceu na cozinha sozinho com uma expressão pensativa e cansada. "Rose", ele disse, "poderia falar comigo um momento? No escritório?" Rose olhou nervosamente para Tiara, antes de assentir. "Claro, senhor." Quando saíram, Ana se virou para Tiara. "Você mudou tudo hoje, espero que perceba isso." "Mudei para melhor ou para pior?" Tiara perguntou. "Ainda não sabemos", Marco respondeu honestamente. "Mas mudança sempre assusta. Quem tem poder?" No escritório, Victor gesticulou para que Rose se sentasse em uma das poltronas de couro. Era a primeira vez em 15 anos que ela entrava naquele ambiente como algo além de uma funcionária fazendo limpeza. "Rose", Victor começou, "há quanto tempo você trabalha aqui?" "15 anos, senhor", ela respondeu, mantendo as mãos cuidadosamente dobradas no colo. "E em 15 anos, você já havia visto algo como o que aconteceu hoje?" Rose hesitou. A pergunta parecia uma armadilha, mas havia algo na voz de Victor que sugeria sinceridade genuína. "Senhor, eu..." ela começou, mas Victor a interrompeu gentilmente. "Por favor, seja honesta comigo. Preciso entender o que realmente acontece nesta casa quando não estou presente." Rose respirou fundo. "Senhor, sua filha fez algo muito corajoso hoje. Ela protegeu uma colega que estava sendo maltratada." "E esse maltrato é comum?" A pergunta direta fez Rose lutar com sua consciência. 15 anos de manter a cabeça baixa e evitar problemas contra a súbita oportunidade de finalmente dizer a verdade. "Senhor", ela disse lentamente, "eu sempre acreditei que meu trabalho era fazer minha função bem feita e não causar problemas. Mas ultimamente tem sido difícil olhar para o espelho." Victor se inclinou para a frente, genuinamente interessado em sua resposta. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que há uma diferença entre trabalhar para alguém exigente e trabalhar para alguém cruel", Rose disse, as palavras saindo mais facilmente agora. "E essa diferença se tornou muito clara hoje." Victor ficou em silêncio por um longo momento, processando essas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de algo que parecia arrependimento. "Por que você nunca me disse nada? Por que o senhor nunca perguntou?" Rose respondeu simplesmente. "E por que funcionárias não falam mal dos patrões se querem manter seus empregos?" "Mas Kiara falou." "Kiara é jovem", Rose disse com um sorriso triste. "Ela ainda acredita que a justiça importa mais que a segurança." "E você não acredita?" Rose olhou diretamente nos olhos de Victor pela primeira vez na conversa. "Eu acredito, senhor. Apenas esqueci disso por um tempo." Algo passou entre eles naquele momento. Uma compreensão mútua que transcendia as barreiras sociais que sempre os separaram. Victor viu em Rose não apenas uma funcionária leal, mas uma mulher de força e integridade que havia sacrificado sua própria dignidade para proteger sua filha. E Rose viu em Victor não o patrão distante e indiferente, mas um homem que genuinamente não sabia do sofrimento que acontecia sob seu próprio teto. "Rose", Victor disse suavemente, "obrigado por ser honesta comigo. E obrigado por criar uma filha tão corajosa." Quando Rose retornou à cozinha, havia algo diferente em sua expressão. Uma luz que não estava lá antes, uma postura ligeiramente mais ereta. "O que ele disse?" Kiara perguntou ansiosamente. "Ele fez perguntas", Rose respondeu. "Perguntas que alguém deveria ter feito há muito tempo." Aquela noite, a mansão dormiu sob um clima de mudança iminente. Olivia havia se trancado em seu quarto, recusando-se a jantar. Victor havia comido, sozinho na sala de jantar em silêncio pensativo. E nos quartos dos funcionários, conversas sussurradas especulavam sobre o que o amanhã traria. Tiara deitou sabendo que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. O medo ainda estava lá, mas também havia algo novo. A sensação de ter finalmente encontrado sua própria voz
e em algum lugar da casa, Victor ficou acordado até tarde, repensando não apenas os eventos do dia, mas todos os anos em que havia escolhido não ver, não perguntar, não se envolver. A imagem de Rose protegendo Anna, a coragem impossível de uma jovem de 17 anos enfrentando a autoridade. E, sobretudo, a pergunta que não conseguia parar de fazer a si mesmo. Que tipo de homem ele havia se tornado sem perceber? Os 3 dias que se seguiram ao confronto foram marcados por uma quietude inquietante que parecia carregar a promessa de tempestade. Olivia circulava pela mansão como uma predadora ferida, seus olhos sempre encontrando Chiara com uma intensidade que fazia a jovem sentir calafrios. Não havia mais gritos ou humilhações públicas, mas algo ainda mais perigoso, um silêncio calculado e uma observação constante. Victor, por outro lado, havia mudado completamente sua rotina. Em vez de sair cedo e retornar tarde, permanecia em casa na maior parte do tempo, trabalhando no escritório, mas fazendo aparições frequentes nas áreas comuns. Sua presença criava uma dinâmica estranha, como se todos soubessem que estavam sendo observados, mas não sabiam exatamente por quê. Ele está nos estudando, Rose comentou baixinho enquanto preparavam o café da manhã. Como se estivesse tentando ver algo que sempre esteve lá, mas que ele nunca notou. Chiara assentiu, misturando a massa do bolo que Olivia havia encomendado para uma reunião social que aconteceria naquela tarde. E ela está planejando alguma coisa, posso sentir. Seja qual for o plano dela, Anna disse, juntando-se à conversa. Precisamos estar preparadas. Anna parecia mais forte desde o incidente. Saber que Victor estava ciente de sua gravidez e havia sido gentil sobre isso havia lhe dado uma confiança que não possuía antes. Ela não se escondia mais quando sentia enjoos e havia começado a usar roupas ligeiramente mais folgadas. Marco entrou na cozinha carregando uma cesta de flores do jardim, mas sua expressão estava tensa. "Meninas", ele disse baixinho, "tenham cuidado hoje. A patroa esteve fazendo perguntas estranhas sobre vocês." "Que tipo de perguntas?" Rose perguntou, imediatamente alerta. "Sobre horários, sobre onde vocês deixam suas coisas, sobre as chaves dos quartos", Marco respondeu, olhando nervosamente por sobre o ombro. E ela estava muito interessada em saber sobre o sistema de segurança da casa. Um frio percorreu a espinha de Chiara. Sistema de segurança significava câmeras, e câmeras significavam evidências, ou a fabricação delas. "Marco", Rose disse lentamente, "você acha que ela está planejando nos incriminar por alguma coisa? Não seria a primeira vez que alguém como ela planta evidências para se livrar de um funcionário problemático." Marco respondeu sombriamente. "Já vi isso acontecer em outras casas." O resto da manhã passou em uma atmosfera de tensão crescente. A reunião social de Olivia seria à tarde, com algumas amigas da capital vindas para o chá. Chiara havia sido designada para servir, o que significaria estar próxima a Olivia por horas, sob o olhar atento de suas convidadas. "Chiara", Olivia chamou quando o relógio marcava 2 da tarde. "Preciso que você organize meu closet antes que as visitas cheguem. Algumas de minhas joias estão fora de lugar." Era um pedido incomum. Olivia nunca permitia que funcionários entrassem em seu quarto sozinhos, muito menos tocassem em suas joias. Chiara sentiu um alarme soar em sua mente, mas não tinha escolha senão obedecer. O quarto de Olivia era opulento, com móveis de madeira escura e tecidos luxuosos. As joias estavam organizadas em um armário especial, com várias gavetas e compartimentos. Chiara trabalhou cuidadosamente, reorganizando os colares, brincos e pulseiras, exatamente como Olivia havia instruído. Foi quando estava terminando que notou algo estranho. Um dos compartimentos estava vazio, mas havia uma marcação no veludo que sugeria que algo importante estava ali antes. Algo grande e redondo, provavelmente um broche ou um pingente valioso. "Terminei, senhora Olivia", Chiara chamou, deixando o closet exatamente como o encontrara. Olivia apareceu na porta com um sorriso que não demonstrava nenhum calor. "Perfeito, querida. As visitas estão chegando. Você pode começar a servir o chá."
A tarde transcorreu de forma relativamente tranquila. As amigas de Olivia eram mulheres elegantes da capital que conversavam sobre moda, viagens e eventos sociais. Chiara servia em silêncio, praticamente invisível para as convidadas, mas hiperconsciente de como Olivia a observava com uma intensidade predatória. Foi quando Victor chegou inesperadamente que as coisas começaram a mudar. Ele havia dito que ficaria no escritório até o final da reunião, mas apareceu na sala de estar com uma expressão grave. Olivia, ele disse, preciso falar com você, é urgente. Victor, querido, estamos no meio de uma reunião, Olivia respondeu, mas havia uma nota de nervosismo em sua voz. É sobre o broche de esmeraldas da sua avó, Victor disse. E Chiara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Um silêncio gelado tomou conta da sala. As convidadas olharam entre si com curiosidade mal disfarçada, sentindo que algo importante estava acontecendo. O que tem o broche? Olivia perguntou, mas sua voz estava mais aguda que o normal. Está desaparecido, Victor disse simplesmente. Você notificou o desaparecimento ao seguro esta manhã, alegando que deve ter sido furtado por algum funcionário. Chiara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, não apenas pela acusação, mas pela realização de como tudo havia sido cuidadosamente orquestrado. Olivia havia mandado organizar as joias especificamente para estabelecer que ela havia estado sozinha no local onde o objeto desapareceu. Bem, uma das convidadas disse desconfortavelmente, talvez devêssemos nos retirar. Não, Victor disse firmemente. Na verdade, prefiro que fiquem. Quero que isso seja resolvido de forma transparente. Ele se virou para Chiara, que estava parada perto da mesa já com o rosto pálido como papel. Chiara, você esteve no quarto da Olivia hoje? Sim, senhor, Chiara respondeu, sua voz quase um sussurro. Ela me pediu para organizar as joias. E você viu o broche de esmeraldas lá? Chiara hesitou. Ela não havia visto o broche, mas havia notado o espaço vazio. Não, senhor. Havia um compartimento vazio onde parecia que alguma coisa importante ficava. Interessante, Victor disse, dirigindo um olhar penetrante para Olivia. Porque, segundo a papelada do seguro, o broche foi visto pela última vez ontem à noite. Victor, o que você está insinuando? Olivia perguntou. Mas havia pânico mal disfarçado em sua voz. Estou insinuando que é uma coincidência notável que um item valioso desapareça exatamente no dia em que você pede para uma funcionária específica organizar suas joias. Victor respondeu friamente. Naquele momento, Rose apareceu na entrada da sala claramente agitada. Senhor Victor, desculpe interromper, mas há algo que preciso mostrar ao senhor. Rose, não agora, Olivia disse rapidamente. Agora é a hora perfeita, Victor disse. O que você encontrou, Rose? Rose entrou na sala carregando algo embrulhado em um pano. Com mãos trêmulas, ela desembrulhou o objeto, revelando um broche elaborado de esmeraldas e ouro. Encontrei isso, ela disse, escondido atrás de uma pilha de toalhas no armário da lavanderia, exatamente onde alguém colocaria se quisesse que parecesse que uma das funcionárias havia escondido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olivia estava pálida, mas ainda tentava manter a compostura. Bem, ela disse, forçando uma risada, que alívio ter encontrado, mas isso não explica como chegou lá. Na verdade, explica sim, disse uma voz da porta. Todos se viraram para ver Ana parada na entrada, com Marco logo atrás dela. Ana parecia nervosa, mas determinada. Eu a vi, Ana disse, dirigindo-se diretamente a Victor. Esta manhã vi a senhora Olivia indo para a lavanderia com algo escondido em um pano. Achei estranho porque ela nunca vai lá. Ana, você não deveria estar se intrometendo, Olivia começou, mas sua voz estava perdendo toda a má autoridade. E eu vi também, Marco adicionou entrando na sala. Vi quando ela voltou do escritório depois de fazer a ligação para o seguro. Ela parecia satisfeita. Uma das convidadas murmurou algo para a mulher ao lado e ambas começaram a parecer extremamente desconfortáveis com a situação. Victor olhou ao redor da sala, processando todas as informações. Quando finalmente falou,
Sua voz estava gelada. Olivia, ele disse, você poderia me explicar exatamente o que está acontecendo aqui? Victor, eles estão se unindo contra mim, Olivia protestou, mas havia desespero em sua voz agora. Não pode acreditar na palavra de funcionários. Posso acreditar na palavra de pessoas honestas contra a palavra de alguém que claramente tentou destruir uma jovem inocente, Victor respondeu. Foi então que Chiara, que havia permanecido em silêncio absorvendo tudo, finalmente encontrou sua voz novamente. Por quê? Ela perguntou, olhando diretamente para Olivia. Por que fazer isso comigo? Olivia a encarou, e por um momento, toda a máscara de elegância e controle desapareceu, revelando a crueldade pura que sempre esteve lá. Porque você esqueceu seu lugar, ela sibilou. Porque você me desafiou. E porque pessoas como você precisam aprender que não podem se levantar contra pessoas como eu sem consequências. Mas houve consequências, Victor disse calmamente. Apenas não as que você esperava. Ele se virou para as convidadas, que estavam claramente ansiosas para escapar do drama que se desenrolava. Senhora, peço desculpas por esta situação constrangedora, ele disse educadamente. Talvez seja melhor remarcarmos esta reunião para uma ocasião mais apropriada. As mulheres saíram rapidamente, murmurando entre si e lançando olhares curiosos por sobre o ombro. Quando a porta se fechou atrás delas, Victor se virou para Olivia. Acho que precisamos conversar, ele disse. Sozinhos. Olivia olhou ao redor da sala, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Todos os funcionários estavam ali, unidos contra ela, e Victor estava claramente do lado deles. Isso não acabou, ela disse, dirigindo-se especificamente a Chiara. Você pode ter vencido hoje, mas isso não acabou. Mas mesmo enquanto falava, todos na sala podiam ver que, na verdade, havia acabado sim. A máscara havia caído, os aliados haviam se revelado, e o império de medo e crueldade que Olivia havia construído estava desmoronando diante de seus olhos. Quando ela e Victor saíram para o escritório, os funcionários permaneceram na sala em silêncio, ainda processando a magnitude do que havia acontecido. Nós vencemos? Ana perguntou baixinho. Não, Rose respondeu sabiamente, mas finalmente paramos de perder. E pela primeira vez em meses, Chiara se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, dizer a verdade realmente importasse mais que manter a paz. 3 meses haviam se passado desde o dia em que tudo mudou, e a mansão parecia um lugar completamente diferente. As mudanças começaram imediatamente após a confrontação final entre Victor e Olivia, uma conversa que durou mais de 2 horas e que terminou com Olivia fazendo as malas e deixando a casa para sempre. Ela não vai voltar? Chiara havia perguntado na manhã seguinte, observando Victor tomar café sozinho na mesa que antes acomodava 2. Não, Victor respondeu simplesmente. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Nos primeiros dias após a partida de Olivia, a mansão existiu em uma espécie de limbo. Os funcionários caminhavam com cautela, como se esperassem que a crueldade familiar retornasse a qualquer momento. Victor permaneceu distante, mas respeitoso, claramente lutando com suas próprias reflexões sobre o que havia permitido que acontecesse sob seu teto. Foi Rose quem quebrou o gelo, numa tarde quando encontrou Victor sentado sozinho no jardim, olhando para as plantas que Marco cuidava com tanto carinho. Senhor, ela disse suavemente, posso fazer uma pergunta? Victor olhou para ela, notando como a luz do sol destacava os fios prateados em seus cabelos escuros e a gentileza em seus olhos. Claro, Rose. O que o senhor vai fazer agora? Era uma pergunta simples, mas carregada de múltiplas camadas de significado. Victor entendeu que ela não estava perguntando apenas sobre a casa ou sobre os funcionários, mas sobre quem ele escolheria ser dali em diante. Honestamente, não tenho certeza, ele respondeu. Por 2 anos, deixei que outra pessoa tomasse todas as decisões sobre como esta casa funcionava. Agora preciso descobrir como fazer isso direito. Posso sugerir algo?
Rose perguntou, sentando-se na outra cadeira do jardim com uma familiaridade que teria sido impensável algumas semanas antes. Por favor, comece perguntando o que as pessoas precisam, em vez de assumir que já sabe. Era um conselho simples, mas profundo, e foi exatamente isso que Victor fez. Nos dias seguintes, ele chamou cada funcionário para conversas individuais, não para dar ordens ou fazer exigências, mas para perguntar sobre suas condições de trabalho, suas necessidades e seus sonhos. Ana foi a primeira. Victor garantiu que ela teria licença remunerada quando o bebê nascesse e que seu emprego estaria seguro quando retornasse. Ele também organizou para que ela fizesse o acompanhamento médico adequado, algo que ela não podia pagar com o salário anterior. Marco foi o próximo. Victor descobriu que o jardineiro tinha conhecimentos extensos sobre paisagismo e havia sempre sonhado em reformar completamente os jardins da mansão. Eles passaram horas discutindo planos, com Victor não apenas aprovando as ideias de Marco, mas fornecendo o orçamento necessário para implementá-las. Com Rose, as conversas foram diferentes, mais longas, mais profundas e gradualmente mais pessoais. Victor descobriu que ela havia parado de estudar aos 16 anos para cuidar de Chiara, que sonhava em voltar à escola e talvez um dia fazer faculdade, que adorava cozinhar, mas nunca havia tido a oportunidade de experimentar receitas mais elaboradas. Por que você nunca mencionou essas coisas antes? Victor perguntou durante uma dessas conversas. Por que patrões não perguntam sobre os sonhos das empregadas? Rose respondeu com honestidade gentil. E porque eu mesma havia esquecido que sonhos eram algo que pessoas como eu podiam ter. Foi nesse momento que algo mudou entre eles. Victor viu Rose não como a funcionária invisível que havia ignorado por anos, mas como a mulher extraordinária que havia criado uma filha corajosa enquanto sacrificava seus próprios sonhos para manter a família unida. E se, Victor disse cuidadosamente, você pudesse ter esses sonhos novamente? O que o senhor quer dizer? Quero dizer que esta casa precisa de uma administradora. Alguém que entenda como as coisas realmente funcionam, que se importe com as pessoas que trabalham aqui, que possa tomar decisões justas e sensatas. Rose o olhou com surpresa. Senhor, eu não tenho educação formal. Você tem 15 anos de experiência e a sabedoria que vem de realmente entender as pessoas. Victor respondeu. E se quiser buscar educação formal, eu apoiarei isso também. A conversa com Chiara foi talvez a mais importante de todas. Victor a encontrou no jardim numa tarde, lendo um livro emprestado da biblioteca da mansão. Chiara, ele disse, sentando-se ao seu lado, quero me desculpar. Pelo que, senhor? Por ter deixado que você crescesse em um ambiente onde precisou escolher entre sua dignidade e sua segurança. Nenhuma jovem deveria ter que fazer essa escolha. Chiara fechou o livro, marcando a página com cuidado. Senhor, eu não me arrependo do que fiz. Eu sei. E é por isso que quero garantir que você tenha todas as oportunidades que merece. Victor pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Gostaria de voltar a estudar? Os olhos de Chiara se iluminaram. Mais que qualquer coisa. Então, vamos tornar isso possível. Educação integral, universidade, se quiser, e um emprego esperando por você aqui se desejar voltar. E se eu decidir seguir um caminho diferente? Victor sorriu. Então, espero que seja um caminho que honre a coragem que você demonstrou aqui. Chiara havia escolhido estudar educação, inspirada pela ideia de que outras crianças não deveriam crescer acreditando que nascer pobre significava ser invisível. Ela estudava pela manhã e trabalhava meio período na mansão à tarde. Não mais como uma funcionária desesperada, mas como alguém que escolhia estar ali. As mudanças na casa foram além das individuais. Victor implementou horários justos, salários dignos e um ambiente onde os funcionários podiam expressar suas opiniões sem medo. A mansão se tornou um lugar onde as pessoas trabalhavam por escolha e respeito mútuo, não por medo e necessidade. O romance entre Victor e Rose desenvolveu-se lentamente, cuidadosamente, como uma flor delicada que precisa das condições certas para florescer. Começou com conversas sobre a administração da casa
evoluiu para caminhadas pelos jardins reformados de Marco e, gradualmente, se transformou em algo mais profundo. Você tem certeza? Rose perguntou numa noite, quando Victor finalmente expressou seus sentimentos. Eu venho de um mundo diferente do seu. Venho do mesmo mundo que você agora, Victor respondeu. Um mundo onde o caráter importa mais que o pedigree, onde a bondade vale mais que o dinheiro. Eles se casaram numa cerimônia, simples no jardim da mansão, com todos os funcionários presentes não como empregados, mas como família. Ana, que havia dado à luz um menino saudável chamado Pietro, foi a madrinha. Marco havia criado um arco de flores especialmente para a ocasião, e Chiara, agora com 18 anos, e no segundo ano da faculdade de pedagogia, foi quem conduziu Rose até Victor. O pequeno Pietro engatinhava pelos jardins reformados, perseguindo borboletas e arrancando risos de todos. Ana havia retornado ao trabalho, mas agora como coordenadora de recursos humanos da pequena empresa que Victor havia criado para administrar suas propriedades de forma ética. A empresa era diferente. Em vez de deslocar famílias para construir empreendimentos de luxo, eles investiam em revitalização comunitária, criando habitações acessíveis e preservando o tecido social dos bairros. Era menos lucrativo que os negócios anteriores de Victor, mas infinitamente mais gratificante. Você se arrepende alguma vez? Rose perguntou numa noite, enquanto observavam Chiara ajudando Pietro a dar seus primeiros passos no jardim. De quê? Victor perguntou, abraçando-a mais forte. De ter perdido tanto dinheiro mudando seus negócios. De ter casado com uma ex-empregada. De ter virado sua vida de cabeça para baixo. Victor olhou para a cena diante dele. Chiara rindo enquanto Pietro cambaleava em direção a ela. Ana e Marco discutindo planos para uma nova estufa, a casa iluminada com calor genuíno em vez de luxo frio. Meu único arrependimento, ele disse, é ter demorado tanto para perceber a diferença entre ter poder e ser feliz. Chiara, agora formada e trabalhando como professora em uma escola comunitária que eles haviam ajudado a financiar, muitas vezes refletia sobre aquele dia que mudara tudo. O dia em que uma jovem assustada disse não à injustiça e descobriu que sua voz tinha poder. Seus alunos a adoravam, especialmente porque ela entendia o que era se sentir invisível e fazia questão de que cada criança em sua classe soubesse que era vista, valorizada e capaz de qualquer coisa. Professora Chiara, um de seus alunos perguntou um dia, como você sabia que queria ser professora? Chiara sorriu pensando em Ana protegendo o ventre, em Rose sacrificando seus sonhos, em Victor aprendendo a ver, em Olivia aprendendo que poder sem compaixão é destrutivo. Porque aprendi, ela respondeu, que às vezes uma única voz pode mudar tudo, e eu queria ensinar outras pessoas a encontrar suas vozes também. A mansão continuava de pé, mas agora era um lar de verdade. Um lugar onde a justiça havia vencido a crueldade, onde o amor havia substituído o medo, e onde uma jovem de 17 anos havia provado que a coragem pode mover montanhas. E nas noites silenciosas, quando a família se reunia no jardim para observar as estrelas, Chiara às vezes se lembrava daquele momento terrível e transformador quando decidiu proteger Ana. Não se arrependia nem por um segundo, porque havia aprendido que o preço da dignidade sempre vale a pena, e que algumas lutas, não importa quão assustadoras, precisam ser travadas. A injustiça só vence quando ninguém a enfrenta. Mas quando uma pessoa corajosa se levanta e diz não, toda a dinâmica pode mudar. E às vezes, apenas às vezes, essa mudança pode durar para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Chiara e Rose os tenha tocado profundamente. Para acompanhar mais narrativas como esta, repletas de coragem, transformação e a força do amor familiar, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e nos lembram de que pequenos atos de coragem podem gerar grandes transformações. Compartilhem nos comentários. Vocês já tiveram que tomar uma posição corajosa como Chiara,
como essa experiência mudou suas vidas. Seus relatos podem inspirar outros ouvintes. Não percam nossos próximos conteúdos e continuem conosco nessa jornada de histórias que tocam o coração.